geral, filosofia, meu nome é Lucas. Eu vou resolver com vocês aqui a questão número 9 da lista de antiguidade clássica do professor Rafinha, professor aqui da Vila Mariana e do Paraíso, Unidade do Colégio de São Paulo, tá? Essa é uma questão da lista dele muito expressiva e muito complicada da gente responder, por isso a gente está fazendo esse vídeo aqui, tá? O texto que está em partes aqui mostrado na foto que vocês podem ver no centro do vídeo, começa falando sobre a trajetória do apóstolo Paulo, de São Paulo, né? Que foi um apóstolo que viveu pouco tempo depois, viveu a morte de Jesus Cristo e um tempo depois dele ainda, né? Então, no comecinho do cristianismo, né, digamos assim, foi um dos principais apóstolos que expandiu, né, que divulgou a fé cristã na antiguidade, no período do chamado Alto Império Romano. E vou ler aqui o trechinho que restou aqui do texto, né? Que, após o naufrágio, o apóstolo Paulo viveu em Roma com amigos e fiéis. As suas cartas de Paulo, mostram um amplo círculo de relações e de influências em Roma e no Mediterrâneo Oriental. O ponto central teria sido a carreira de Paulo possível ou verossímil 500 anos antes? 500 anos antes da sua vida, então, assim, vamos dizer, 400 anos antes de Cristo, coisa parecida? Essa é a pergunta que o autor do texto, professor de História do Departamento de História da USP, Norberto Clarinello, faz com esse texto que ele coloca aqui, né? Então, vamos ler o enunciado. A trajetória do apóstolo Paulo, descrita no texto, revela que... Então é o seguinte, com os dados do texto, e esses dados que eu estou falando para vocês aqui no vídeo, de que o apóstolo Paulo viveu no período do Alto Império Romano, ele difundiu a religião católica cristã nos seus primórdios, né? Então, pouco tempo depois de que o próprio Jesus Cristo teria morrido, em 33, certo? O que a trajetória dele revela? O que a gente tem que pensar nesse período? É que o Império Romano, ele une diversas culturas dentro de si, né? Ele tem a cultura romana central, que já é uma cultura misturada com a cultura grega, com religiões gregas, tá certo? Você ainda tem por cima controle de Roma com o norte da África, controle de Roma com o Mediterrâneo, tá certo? Então, um império gigantesco que a gente sabe manteve, de certa forma, a sua heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? É que os romanos, ao conquistarem esses territórios que eram colonizados por Roma, de certa forma, deixou que eles ainda tivessem a sua religião e alguns dos seus costumes. Esse caldo de várias culturas é o que a gente chama de cultura helenística, que é uma cultura que vinha dos macedônios junto com os gregos e os orientais, certo? Com o Império Alexandre o Grande. E no momento em que Roma conquista o Império Macedônico, ele vai herdar toda essa mistura já iniciada antes. Isso é uma coisa, um dado que a gente precisa sempre ter em mente, porque nos últimos vestibulares estaduais e de medicina, é um dado muito, muito, muito colocado em questões. É a heterogeneidade cultural do Império Romano. Aí você me pergunta, sim, mas eles também perseguiam religiões, eles perseguiram Jesus Cristo, por exemplo. Sim, mas assim, apenas em casos bastante trágicos e bastante agudos. A religião católica, no seu início, ela significava uma rebelião, de certa forma, uma rebelião social dos mais pobres contra os mais ricos de Roma. Esse é o caráter inicial do cristianismo. É uma religião, de certa forma, combativa contra as desigualdades do Império Romano. Outras religiões que estavam mais conformadas à dominação romana, elas continuaram existindo sem grandes problemas. Tudo bem? Então, além disso, você tem uma perseguição religiosa muito forte dentro dos contornos onde hoje é a Itália, principalmente na cidade de Roma, que é onde morava a maior parte dos integrantes do Império, né? Agora, nas suas rebarbas,
A aceitação de costumes de outros povos, inclusive, era uma forma de apaziguar as tensões que poderiam ocorrer nesses cantos do Império. Tudo bem? Então, o Império Romano convivia com perseguições religiosas, mas também com uma aceitação muito grande. É com essa visão que você precisa estar preparado para os vestibulares que vocês irão fazer, tá certo? Vamos ler então as alternativas agora, tendo em vista que a gente conversou, e a gente vai ver qual seria a resposta correta, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para a leitura da questão então. A trajetória do apóstolo Paulo, descrita no texto, revela que o intercâmbio cultural na antiguidade era regular e sistemático. Até aí tudo bem. Desde a globalização da filosofia grega e da hegemonia dos valores helenísticos no Oriente Extremo. Bem, aí que está o problema. Em primeiro lugar, globalização da filosofia grega é um termo bastante complicado, porque globalização subentende a união do globo em torno de uma coisa só. Né? Isso só vai se dar no século XVI e XVII, em 1500, 1600 e 1700, na história mundial, na qual a Europa consegue unir todo mundo dentro de uma mesma lógica, que é a lógica do capitalismo, certo? É quando as expansões ultramarinas fazem com que haja a integração de todas as partes do globo, tá certo? Então você tem a descoberta da América, você tem a integração de uma economia, né, capitalista em todos os cantos do mundo, na Ásia, na África, na Europa, na América, tudo bem? Então não há globalização nesse período, tudo bem? Em segundo lugar, a hegemonia de valores helenísticos no Oriente Extremo é complicado também porque o Oriente Extremo ele dá a sua função mística, que é uma cultura grega, tem a filosofia socrática no meio. Agora, não pode se dizer o contrário, que o Oriente Extremo, que seria a China, seria a Índia, ela sofre de uma hegemonia de valores helenísticos, isso seria demais, tudo bem? Por isso que a alternativa A, que foi marcada pela colega que me mandou essa dúvida, não está correta, tá certo? B, os povos da antiguidade mantinham-se firmemente fechados em suas comunidades. Bem, já está errado por aí, a gente tem falado até aqui só de mistura cultural e política, né? Sem que houvesse qualquer tipo de integração ou transformação cultural. Bem, nem preciso dizer, está errado. C. A força política do cristianismo na Grécia e em Roma garantia a segurança e a ampla possibilidade de circulação de seus adeptos, empenhados na difusão dessa fé religiosa. Vou só dar um dado para vocês. O apóstolo Paulo ele morreu crucificado de ponta cabeça e pegando fogo, né? Então, assim, no começo da religião católica, que é o período do apóstolo Paulo, os cristãos são muito, muito, muito perseguidos pelos romanos, né? Como eu falei para vocês de novo, Jesus Cristo foi assassinado pelos romanos, né? Isso é histórico e está na Bíblia também. Apenas no período do Baixo Império Romano, ou seja, nos seus últimos 270 anos, o cristianismo vai conseguir um status, inclusive, de região oficial de Roma. Mas não é o período do apóstolo Paulo, período que, inclusive, ele sofreu as piores consequências da sua pregação católica, tudo bem? Então, está errado você também. D. A tolerância religiosa existente na Grécia e na Roma antigas permitia contínuas romarias de todos os seus habitantes por todos os territórios dos seus impérios. Olha, o que está errado na D é essa palavra todas, né? Em história, a gente sempre fala, como na vida, né? Em história, como na vida, a gente sempre fala que você tem que fugir desse tipo de palavra, como todos, nunca, sempre, tá certo? Então é o que eu falei para vocês, existe uma certa liberdade religiosa no Império Romano, e existem limitações. Então não é todos os seus habitantes, por todos os seus territórios, que vão fazer romarias por qualquer motivo que seja. Eu acho que isso pode ser eliminado com alguma tranquilidade, tudo bem? Vamos para E, então, que, né, com certeza é a correta. O Império Romano era bastante heterogêneo no seu interior, sim, e parte de seus habitantes podia valer-se de suas várias identidades e vínculos pessoais e religiosos. Correto?
parte de seus habitantes podia professar sua própria religião, que é o que eu falei para vocês desde o início. Você tem perseguições religiosas e uma convivência religiosa ao mesmo tempo, quando não é perigoso para o Império Romano, que não era o caso da religião católica nos seus primórdios, né? Era uma religião que ia ao encontro de várias tradições romanas. E para que Roma pudesse aceitar o cristianismo no seu seio, inclusive torná-la religião oficial, que é o que vai acontecer no final do Império, é porque o Império Romano já está numa decadência muito grande, que por sinal estava. E por isso que a gente diz que a mudança cultural religiosa de Roma, com o cristianismo, é um dos sinais de sua crise que vai levar às invasões bárbaras. Tudo bem, gente? Espero ter sanado a dúvida de vocês e bons estudos.